Frases ininteligíveis de Paulo Freire. Vamos pegar algumas frases aqui, alguns trechos da obra de Paulo Freire, né, da Pedagogia da Autonomia, da Pedagogia do Oprimido, de alguns livros dele, para a gente tentar entender o que ele está querendo dizer. É complicado para esses pensadores que filosofam de forma dialética compreendê-los, é difícil mesmo. É difícil entender o Paulo Freire em alguns momentos, assim como era difícil entender o Hegel, é difícil entender os alemães de forma geral, o Kant. Por isso que o Nietzsche, inclusive, vai dizer sobre os filósofos alemães que para eles a clareza é uma objeção, ou seja, eles não conseguiam ser claros, eles encaravam isso como se fosse um problema ser claro. Portanto, e por conta disso, eles tentavam ser o mais ininteligíveis possíveis. Então vamos dar a primeira frase aqui, o primeiro trecho. É preciso que, pelo contrário, desde os começos do processo, vá ficando cada vez mais claro que, embora diferentes entre si, quem forma se forma e reforma ao formar, e quem é formado forma-se e forma ao ser formado. Então isso aqui está uma atividade dialética que parece ininteligível, mas para quem trabalha com filosofia, isso aqui deve ser objeto de análise, para que você possa compreender. Não é porque o cara tem na clareza uma objeção que você já vai descartar logo de cara. Se ele não consegue ser claro, se o texto dele é um tanto quanto rebuscado, um tanto quanto verborrágico, você tem que ver o que ele está querendo dizer, no final das contas. Claro que muitos usam disso para não dizer coisa alguma. Até o próprio Derrida vai brincar um pouco com isso, né? Ele vai escrever textos ininteligíveis para criticar isso. Porque na França, o Foucault também falava isso. O Foucault, nas palestras dele, ele era muito mais claro, muito mais objetivo, muito mais compreensivo do que ele era nos livros. E aí foram perguntar para ele uma vez, ele falou, cara, na França, para você fazer sucesso no mercado editorial e na academia, você precisa usar um linguajar rebuscado, muitas vezes incompreensível. Então é isso que o Paulo Freire está fazendo aqui, né, nessa obra, a Pedagogia da Autonomia, né? Então o que ele está querendo dizer? É preciso que, pelo contrário, desde o começo do processo, vai ficando cada vez mais claro que, embora diferentes entre si, quem que é diferente entre si? Quem forma e quem é formado, né? Então, quem forma, se forma e se reforma, isso constantemente num processo dialético. Ao formar, enquanto ele está formando, ele se forma e se reforma e se transforma, né? E quem é formado também forma-se e forma ao ser formado. Então, quem está sendo formado, é a relação professor e aluno. Quem está sendo formado também forma aquele que está o formando. Essa é a lógica dialética por detrás desse trecho do Paulo Freire. E gente com QI mais baixo não consegue compreender isso. Lê isso aqui, pega e vai lá acusar o cara de ser ininteligível. Faz isso com Platão, faz isso com Hegel, faz isso com Kant, faz isso com a galera que usa a dialética no seu modo de proceder, que você vai ver. Então, esses caras não podem ler esses filósofos dialéticos. O próprio Platão faz isso o tempo inteiro nos seus diálogos, né? São ideias se contrapondo ali. Aí você tem que focar quando é o Sócrates está falando, porque o Sócrates é a boca de Platão, ou a pena de Platão ali nos textos. Mas, a todo momento, os interlocutores estão colocando visões contrárias. E aí fica difícil, no final do diálogo platônico, saber qual que é a posição do Platão. Para você saber qual que é a posição deles, tem que pegar os trechos em que Sócrates fala, né? Então, somente na medida em que os produtos que resultam da atividade do ser não pertencem aos seus corpos físicos, ainda que recebam o seu selo, darão surgimento à dimensão significativa do contexto que, assim, se faz mundo. Aparentemente também incompreensível esse trecho da Pedagogia do Oprimido, né? Então vamos lá. Vamos analisar juntos. Somente na medida em que os produtos que resultam da atividade do ser não pertençam a seus corpos físicos, ou seja, aquilo que a gente faz, os produtos daquilo que nós produzimos, né, não pertencem aos nossos corpos físicos, ainda que recebam o seu selo, darão surgimento à dimensão significativa do contexto que assim se faz mundo. Isso que é o Lebenswelt da fenomenologia. Então, o que ele quer dizer aqui? Que à medida que a gente produz as coisas com o nosso trabalho, a gente produz também o nosso próprio mundo, né? Se faz mundo. Então,
os produtos que resultam da atividade do ser não pertencem, aí não pertence mais aos nossos corpos físicos, já pertence ao mundo, mas ao mesmo tempo transformam o mundo. Até que recebam o seu selo, a minha assinatura, de que eu que fiz essa coisa. Por exemplo, eu faço um livro, esse livro que eu produzi, ele vai ter o meu selo, a minha assinatura. Ele dará, o surgimento da dimensão significativa do contexto que assim se faz mundo. Esse livro que eu lancei no mundo, ele vai de alguma forma transformar o mundo e se fazer mundo, né? Então é isso que eu estou querendo dizer. É bem complicado, mas a gente tem que fazer o esforço, né? Tenho pena e às vezes medo do cientista demasiado seguro da segurança. Aqui é a crítica que se faz geralmente à ciência por parte da esquerda, né? E o cientista muitas vezes ele age como um dogmático, assim como um religioso. Então a crítica que ele está fazendo aqui é essa. Aparentemente inteligível, mas mais simples de se compreender. Então ele tem pena do cientista que usa a ciência como um dogma e não a questiona, não a critica e não a coloca em xeque. A ciência avança justamente por isso, por ela não ter dogmas, verdades infalíveis e irrefutáveis. Então ela cresce e se desenvolve nesse constante questionamento de si mesmo, né? Vamos a outra aqui. Essa trecho aqui é da pedagogia da autonomia, né? Esta é a razão pela qual o animal não animaliza seu contorno para animalizar-se, nem tampouco se desanimaliza. Essa frase tirada de um contexto não dá para compreender mesmo, né? Mas se você usar num processo dialético o ser humano, ele está falando que o animal, diferentemente do ser humano, ele não animaliza o seu contorno, enquanto o ser humano, ele humaniza o seu contorno para humanizar-se. Ao humanizar o seu contorno, o ser humano se humaniza, né? E o animal, ele não animaliza o seu contorno para animalizar-se, nem tampouco se desanimaliza. Não deixa de ser animal, ele continua sendo animal. O ser humano pode se desumanizar quando ele não humaniza o seu contorno para se humanizar. Então, essa é a dialética, o processo dialético aqui, né? E acredito que ficou compreensível. Ao ser produzido, o conhecimento novo supera outro que antes foi novo, e se fez velho, e se dispõe a ser ultrapassado por outro amanhã. Não é que seja tão fundamental conhecer o conhecimento existente quanto saber que estamos abertos e aptos à produção do conhecimento ainda não existente. Então, eu estou falando aqui do processo constante do conhecimento, que hoje é o conhecimento mais atualizado, mas que o conhecimento está constantemente superando a si mesmo, né? E vai se fazendo velho. Aquele conhecimento que até hoje era um consenso, ele deixa de ser através de novas descobertas, de novos conhecimentos que são produzidos. Daí que seja fundamental conhecer o conhecimento existente, o atual, né, quanto saber que estamos abertos. É importante a gente estar aberto e apto, né, à produção de conhecimento que ainda não existe, um conhecimento que ainda não foi produzido. Esse que está aí hoje serve para o agora, mas é preciso superá-lo, é preciso conhecer ainda mais, e esse processo dialético vai ser por toda a eternidade, porque jamais chegaremos ao conhecimento absoluto, apesar de que o Hegel acreditava que isso fosse possível, não de forma absoluta, saber tudo de tudo, mas o saber absoluto, saber como funciona a lógica do real, da realidade, na perspectiva hegeliana, né? Na verdade, seria incompreensível se a consciência de minha presença no mundo não significasse já a impossibilidade de minha ausência na construção de minha presença. É foda, meu cara. Você olha assim e fica, cara, vou ter que me deter no texto. É isso que acontece na filosofia. Você lê uma parte, você não entende, você tem que ler de novo. Você lê de novo, e de novo, e de novo. Agora, se pegar isso aqui de forma retórica ou de forma memética, né, que é como funciona a internet, e postar lá, olha só as frases ininteligíveis do Paulo Freire. Aí todo mundo, você já cantou a pedra antes, todo mundo que vai ler já vai ler com esse intuito. De falar, nossa, ninguém entendia nada que o Paulo Freire escrevia. Claro que não entendia nada, que não se detinha no texto, não tentava compreender. Para você ler um texto, você tem que compreender o contexto, você tem que saber interpretar, você tem que saber os autores que influenciou aquele autor, porque senão você corre o risco de não compreendê-lo, de não saber o que ele está falando, para quem ele está falando, o que ele está querendo dizer. Então, na verdade, seria incompreensível se a consciência da minha presença, eu tenho consciência da minha presença aqui agora,
no mundo, né, não significasse já a impossibilidade de minha ausência na construção de minha presença. Puta que pariu, essa aqui é foda mesmo. Então vamos lá, mais uma vez, vamos brigar com esse texto aqui. Na verdade, seria incompreensível, ou seja, não daria para entender, compreender, se a consciência da minha presença, eu tenho consciência da minha presença no mundo, não significasse já a impossibilidade da minha ausência na construção da minha presença. Seria incompreensível se isso se desse, né? Mas não é isso que se dá. O que se dá é o quê? A consciência da minha presença no mundo significa a possibilidade da minha presença na construção da minha própria presença. Então, pelo menos é isso que eu compreendi, que essa aqui está bem intensa. Na verdade, seria incompreensível se a consciência de minha presença no mundo não significasse já a impossibilidade de minha ausência na construção de minha presença. Então, na pedagogia da... Então, seria incompreensível, ou seja, não daria para compreender se a consciência da minha presença no mundo, eu tenho consciência da minha presença aqui agora, né, não significasse já a impossibilidade de minha ausência na construção. Então, é impossível eu estar ausente da construção da minha presença no mundo, né? Basicamente isso. Mas é interessante que quem posta isso, aí vai tecer loas para figuras como Ayn Rand. Vamos ver isso aqui da Ayn Rand. Ó. No início, o homem foi escravizado pelos deuses. Aqui ela está se referindo aos mitos, né? Uma visão bem positivista das coisas. Ela é fraquinha. Mas ele quebrou suas correntes. Então foi escravizado pelos reis. Mas ele quebrou suas correntes. Foi escravizado por seu nascimento. Ela esqueceu de pular aqui outra coisa. Foi escravizado pelo capital também, né? Por seu nascimento, por seus parentes, por sua raça. Mas ele quebrou suas correntes. Declarou todos os seus irmãos que um homem tem direitos que nem Deus, nem rei, nem outros homens podem tirar dele. Quem deu esses direitos? Onde estão esses direitos? Quem garante esses direitos? O egoísmo, esse pensamento autocentrado, que não dá nem para estabelecer uma ética, porque a ética pressupõe um outro, e um pensar no outro, muitas vezes até antes do que em si mesmo. Cara, o pensamento dela é extremamente complicado. Declarou a todos os seus irmãos que um homem tem direitos que nem Deus, nem rei, nem outros homens podem tirar dele. Não importa quanto seja, pois ele é o direito do homem. Estou falando dos direitos humanos aqui, né? Não há direito na Terra acima deste direito, segundo Ayn Rand. Quem estipulou, quem vai garantir a consecução e a efetivação deste direito? Não existe esse direito, não existe direito natural. Se existe direito natural, a gente veria esse direito funcionando na natureza. E o que funciona na lei da natureza é a lei do mais forte, né? Então, é isso aí, gente. Queria mostrar que a Ayn Rand tem problemas no seu pensamento. Tentei mostrar também que é possível compreender razoavelmente alguns trechos. Essa última aqui do Paulo Freire, talvez, se você pegasse o texto, a página inteira, o que ele vinha falando antes, para o que ele vai falar depois, daria para você compreender. É separada, arrancada de seu contexto, a frase fica complicada mesmo de ser entendida, de ser interpretada. E aí isso vale para todos os discursos, né? Hoje em dia isso é usado muito politicamente. Você tira uma fala de uma pessoa dentro de um contexto e joga no outro contexto, e aí aquela fala vai ou ser ininteligível ou vai depor contra aquela pessoa. Vai ser um problema sério. É isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Hasta la vista, babies, até a próxima.